E aí, pessoal, tudo bem? Como estão indo os experimentos e os protótipos de vocês? Sejam bem-vindos ao Deep into Dev, a interação online número 2 do AWC. A gente vai mergulhar a fundo aí na solução de vocês, beleza? Pois é, galera, tudo bem? Então sejam bem-vindos aí, a gente vai passar o dia juntos e a ideia é conversar um pouco sobre a fase que vocês estão agora. Então a gente veio de uma fase de teste do problema, estamos agora fazendo a teste da solução para se encaminhar para a fase de teste de modelo de negócio. E nesse momento que vocês estão do Deep into Dev, vocês já têm, né, uma perspectiva de protótipo de função crítica. A gente precisa terminar ele muito rápido, né, e agora a discussão desse Deep into Dev é como que a gente consegue escolher melhor essas funcionalidades, como a gente executa e entrega isso para um early adopter, né, possível cliente que vocês já estão aquecidos aí. Então esse é o papo que a gente vai ter aqui durante o dia de hoje. Legal, vamos lá. Então assim, o AWC é um programa de aceleração, tá? Então a pergunta que vocês devem estar fazendo é, por que não acelerar? Por que não pular direto para a função crítica? Por que a gente fica sempre falando, olha, vamos fazer os experimentos o mais simples possível e a gente vai evoluindo? Tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Quer dizer, óbvio que a gente é um programa de aceleração, a gente quer fazer as coisas muito rápido, mas existe um processo, existe um método para isso, para a gente reduzir o risco e não sair por aí fazendo besteira e fazendo coisa que ninguém quer. A gente já falou sobre isso com vocês aqui, tá? Legal, então um pouquinho mais relembrando aí o momento que a gente está. Então a gente já saiu aí investigando, fazendo entrevistas e tudo mais, explorando os jobs to be done. Ou seja, a gente já falou de proposta de valor com vocês e a gente entrou já na fase de experimentação e de hipóteses. Mas o que significa isso? Significa que a gente vai usar, então, para passar isso para Features Engineering, né, para fazer a engenharia da solução de vocês, a gente vai fazer essa transição entre proposta de valor e as features da sua solução, a gente vai usar os experimentos para isso. Então é para isso que serve, tá? Relembrando vocês. Então o experimento a gente não tirou isso da cartola, não tirou do nada. É justamente a transição de algo que é lindo de falar, muito bonito, proposta de valor, nossa, fantástico. Mas como é que eu transformo isso de verdade numa solução? Tá? Então, os experimentos servem para isso. E a gente tem as 3 fases de experimentos para isso. Tá, galera? Então, assim, não saiam por aí já. Eu sei que alguns times provavelmente já têm algum protótipo ou já tem alguma coisa mais ou menos feita, mas é a hora de bater nesse protótipo, é a hora de colocar isso realmente à prova, beleza? Só acrescentando, além de pegar o que é a sua proposta de valor e transformar em Features Engineering, o que vocês precisam ter muito em mente é como eu olho para isso e tento fazer o mínimo possível com o máximo retorno, porque fazer engenharia, meus amigos, é difícil. Entregar uma solução completa é difícil. Então, escolher, priorizar e ter foco em quais features engineering agregam mais valor e diferencia o produto de vocês dos concorrentes, né, ou da solução que o seu cliente está usando ao invés da sua, melhor. Então, essa é a discussão. Exatamente. Então, assim, de novo, tá? Por quê? Porque nenhum protótipo resiste ao primeiro contato com o cliente ou com o usuário, tá? Então vai dar pau, vai ter coisa que você não tinha pensado, isso é super comum, vários dos times já passaram por isso. Então assim, vai ficar cada vez pior, tá, gente? Só dando um spoiler para vocês. Então assim, vai ter muita coisa que realmente vocês não tinham previstos e que vocês vão ter que ajustar no protótipo de vocês. Porque o protótipo, relembrando, é só uma parte do que vocês têm que fazer. O protótipo não é a solução, ele é parte da solução. Então, quando a gente fala de protótipo de função crítica, a gente está falando de algo maior. Então, o experimento, ele engloba o protótipo, tá bom? E você vai ajustando e muitas vezes juntando um experimento com outro, um protótipo com outro, ou às vezes um protótipo serve para mais de um experimento. Isso é comum, isso é normal. Então, isso vai gerar uma quantidade de informações enorme. A gente precisa se organizar para poder tocar isso para frente. Então, mais para frente um pouquinho, a gente vai falar mais sobre isso, tá? Então, assim, a quantidade de informação que vai sendo gerada é muito grande. Então, vocês vão eliminando algumas hipóteses, eliminando alguns protótipos e vão juntando um com o outro. E a intenção disso é cada vez mais saber onde a gente quer chegar, tá? Então, assim, como que a gente vai se organizar? O primeiro passo de se organizar é saber onde a gente quer chegar. Então, uma dica para vocês já fizeram muito disso, o deck de vocês tem, por exemplo, aquela frase que tem na apresentação ali no primeiro slide de vocês, aquela frasezinha ali, se vocês não voltaram nela há um bom tempo, é hora de voltar nela, de repensar ela e tentar pensar o que essa frase está resumindo da solução de vocês. Então, aonde vocês querem de fato chegar? Ela não vai ser a cópia fiel do seu protótipo, mas ela vai te dar um caminho de onde você quer chegar, tá?
Legal. E a noção que a gente quer passar para vocês é: protótipo não é produto, tá, gente? Então, assim, a gente não quer aqui que vocês cheguem numa coisa 100% pronta, pronta para ir a mercado. A gente está trabalhando com inovação, a gente já falou isso outras vezes. Então, tirem da cabeça essa questão de que vai ter 10 features e que o produto vai ser o melhor do mercado. Não é assim que você se diferencia. Então, assim, para isso que serviu a primeira fase do AWC. Então, hoje você já tem maturidade suficiente para entender quais são as principais features, ou se vocês ainda não têm essa maturidade, os experimentos vão levar vocês a entenderem quais são as principais features que vocês têm que ter na solução de vocês, tá? Então, dica do AWC para vocês, tá? Trabalhem com até três funções críticas no protótipo de vocês, tá? Só adiciona mais coisas se realmente for muito, muito, muito necessário, tá? Então, assim, não faça coisa que não foi validado ou que não vai ser validado na matriz de amarração de vocês. Então, se vocês têm algumas hipóteses que estão mais fracas, deixa ela para baixo, faz uma priorização, aí vocês vão dizer assim: mas o meu protótipo tem 5 funções críticas. Tá bom. A provocação para vocês será que ele tem 5 funções críticas? Tá? Vamos tentar transformar isso em 3 e fazer o processo contrário? Corta primeiro e depois, se for muito necessário, se o cliente disser para você que ele quer aquilo, aí sim você inclui. E será que você não consegue, às vezes, convencê-lo de que uma primeira teste, uma primeira prova de conceito não poderia ser feito sem aquilo e que aquela funcionalidade que ele vê valor no futuro, vocês estão pensando em colocar mais para frente e que só aquilo que vocês estão fazendo bem enxuto já não serve para uma prova de conceito inicial? Então é esse tipo de questionamento. O cliente pode achar aquela função super importante, mas pode ser que para uma prova de conceito inicial, né, para um primeiro piloto que você vai fazer com ele seria eliminável. E quem vai te dizer isso é o cliente. Você vai ter hipóteses, mas aí você tem que jogar na mesa para ele. Cara, a gente consegue te entregar essas 3 aqui em 3 meses. Pode ser. Já é valor para você ou não? Ou eu substituo uma outra e coloco uma outra no lugar, né? Então, tentar sempre enxugar. De novo, engenharia é difícil de fazer. Se vocês tentarem colocar mais de 3 funções críticas aí, se preparem, porque entregar isso não vai ser fácil. E você não vai provar valor e você está num processo de engenharia não iterativa de aprendizado. Você está num processo normal. Você levanta 15 requisitos e depois constrói todos e não sabe se eles têm valor para o cliente. Você vai saber só depois que você construir os 15. Então, assim, de novo, galera, essa é a mentalidade que a gente traz para você desde o começo da AWC. Faz pequeno, faz simples, testa o simples e vamos embora, tá? Sem florear muito, tá? Então, assim, é possível fazer isso e aí, assim, a dúvida que sempre surge mas eu vou vender simples, o cliente não vai querer. Depende de como você vender, depende de como você entregar e depende de como você justificar o seu protótipo, que é justamente o que você também vai ter que fazer para o AWC. Justificar o porquê que você quer construir aquilo e, eventualmente, se você for pedir ajuda do AWC, por que o AWC deveria ajudar você. Então, tudo isso está interligado, tá? Então, vamos para frente. Então, uma vez que você tem as suas hipóteses e eventualmente priorizou as suas features, você então vai estar vocês já estão fazendo protótipos de guardanapo e baixa fidelidade, eventualmente. Alguns times podem até estar fazendo já alguns testes de função crítica, tá? Mas vocês têm que passar pelos experimentos de guardanapo e os experimentos de baixa fidelidade para daí justificar os experimentos de função crítica. Tá? Por quê? Isso vai ser importante para você, inclusive, construir o seu relacionamento com o seu cliente. E, inclusive, também para você poder justificar para a AWC a construção da tua solução, o embasamento que você tem com isso. Lembra? Evidências, né, pessoal? Tá bom? Então, assim, a frase que a gente sempre fala se o protótipo é o mesmo do sprint passado, ou seja, se ele não evoluiu nada, você está fazendo alguma coisa errada. Tá? Se você tem a mesma solução, se ela não mudou nada com a interação com o cliente, alguma coisa está errada. Você precisa corrigir alguma coisa, precisa testar de alguma outra forma, sair com mais hipóteses, fazer mais experimentos, beleza? E a forma mais fácil de fazer isso é começando pelos experimentos simples. Existem coisas muito simples que você pode fazer sem complicar muito, tá bom? Legal, relembrando, a matriz de amarração serve para isso, para organizar essa informação. Então, usem a matriz de amarração, ela é muito útil para isso, tá? Então, no exemplo aqui, sei lá, você tem uma feature chat por vídeo, tá? Então, é uma grande feature que você vai ter que testar, é uma das 3 que você tem, por exemplo. Então, você tem uma hipótese que te levou a isso,
e você vai fazer o experimento com essa hipótese, vai ver se passou ou falhou e vai registrar o resultado. Isso é muito importante, galera, porque você pode eventualmente repetir esse experimento de uma outra forma, com um outro protótipo. Por exemplo, sendo um chat por vídeo com uma outra ferramenta, de um outro jeito. E aí você vai registrar de novo. Então, usem a matriz de amarração, é muito importante e ela é muito útil para isso, para organizar a informação, inclusive para trocar com o seu coach, beleza? Legal! Então vamos lá, vocês devem ser capazes de justificar o que vocês estão fazendo. Então, se você tem as 3 features, por exemplo, essas que estão aí na tela, um chat por vídeo, um dashboard e um gateway de pagamento. São as 3 grandes features que eu validei ali com o meu cliente que eu preciso fazer. Bom, no Workshop 2 vocês já fizeram requisitos de design, provavelmente para essas features. Tá? Legal, agora vocês estão caminhando para requisitos de engenharia. O que eu preciso fazer de fato de engenharia para botar isso de pé? Então, assim, vocês vão avançando e vão justificando. Tudo isso precisa estar bem documentado. E a partir de agora, o que a gente quer trazer para vocês é como que eu faço um plano de prototipagem? Tá? Então, as perguntas que vocês têm que começar a fazer é o que de fato eu vou fazer, o que eu tenho que fazer. Então, listar as tarefas a serem feitas, as coisas a serem feitas. O que vem primeiro, ou seja, você priorizou lá atrás as suas features. Agora você vai priorizar o que tem que ser feito primeiro. Por onde você vai começar? Alguns times já começaram, outros estão um pouco mais ainda no começo do seu protótipo. Não importa, galera. Então, assim, todo mundo tem sempre que priorizar o tempo todo, tá bom? Então, vocês vão fazer um plano de prototipagem, por onde vocês começam para cada uma das features que vocês escolheram, beleza? E depois disso, vocês vão, então, com esse plano de prototipagem, escolher os fornecedores que vão fornecer os materiais para vocês, seja software, uma hospedagem, por exemplo, alguma coisa de design, por exemplo, etc. Ou um pedido de compra da WC para os times que forem pedir. Então, os times que forem pedir ajuda para a WC precisam ter um plano de prototipagem aí muito bem documentado. Enfim, já existem exemplos que foram passados para vocês e vocês viram o tamanho do documento. Precisa realmente justificar, tá, galera? Então, de tudo isso que a gente caminhou já, nada foi em vão. Vocês têm todo o material aí na mão para fazer isso, beleza? Então, de novo, fazer um plano de prototipagem e a escolha dos fornecedores e parceiros e o pedido de compra e de ajuda do AWC. As duas coisas vocês vão precisar fazer. Tem grupos que eventualmente não vão fazer o pedido de compra do AWC. Mesmo assim, precisam ter um plano de prototipagem, beleza? E é isso que a gente vai fazer em seguida. Isso que o Rodrigo está trazendo, gente, é super importante, porque mostra como que a gente salta, né, de entrevistas, de um desenho de propostas de valor, de uma validação com isso, depois de um experimento, até chegar na engenharia. Né? A gente falou isso num dos primeiros vídeos da WC, de que quando a gente ensinava, né, engenharia e desenvolvimento de produto, os requisitos caíam no colo, né? Saíam do céu e ninguém sabia de onde vinham esses requisitos. Então, o que a gente está propondo aqui para vocês é um framework, um jeito de caminhar para descobrir e definir esses requisitos de acordo com a proposta de valor melhor para o seu cliente e que faça sentido junto com ele nesses testes. Então, esse o caminho. Então, é um jeito de você fazer produtos inovadores. Então, esse é o passo a passo. Então, a gente está construindo isso com vocês para que fique o mais lógico possível e termine numa lista de componentes, lista de atividades para ser feito em um determinado tempo, um cronograma que você vai entregar o mais rápido possível, né, em ciclos rápidos, né, que a gente vai falar um pouco depois. Legal, galera. Então, assim, beleza. O que tem que ter, então, esse plano de prototipagem que vocês têm que fazer? Vocês vão fazer agora, tá? Basicamente, então, as funções críticas que vocês escolheram, então, se forem 3 funções críticas, que é a nossa sugestão, são 3 grandes linhas de desenvolvimento que você vai seguir aí para entregar na sua solução, tá? Aí, de novo, mas o meu tem 4, o meu tem 5. Beleza, galera, ok, assim, mas assim, pensem que cada linha de função crítica, ou seja, cada grande bloco de desenvolvimento, é um trabalho que você vai ter que vai dividir a sua equipe, tá? Nós vamos falar sobre isso um pouquinho depois. Mas assim, então pegue essas funções críticas, elenque as suas funções críticas, faz um ranking, uma priorização, rebate isso, veja com o seu time se é isso mesmo e vamos bola para frente para desenvolver. Legal. E cada uma dessas funções críticas vai ter componentes ou partes, é claro, né? Então você vai dizer assim, chat por vídeo. Para desenvolver um chat por vídeo tem um monte de partes que você precisa fazer, tá? Então, foco nisso. Elenque as partes que compõem essa função crítica e vamos embora.
você vai ter um tempo aproximado de desenvolvimento disso. Pessoal, cuidado com datas de entrega. É importante ter, sim, datas de entrega, mas muitas vezes isso também vira um problema, porque nesse comecinho a gente não vai ter muita certeza, mas é muito importante você ter um tempo de desenvolvimento. Quanto tempo você vai demorar para entregar isso? Pelo menos os tempos mais importantes, tá? E principalmente quem vai fazer, tá? Então vocês têm já a referência do AWC, do Sprint Planning, Sprint Review, tá? É um pouco daquilo ali, mas é um planejamento que você vai fazer agora, é um planejamento de protótipo, tá bom? Então quem vai fazer cada uma das partes que vocês elencaram aí no protótipo de vocês, beleza? Legal. E aí é importante dizer para vocês que é o seguinte, vai dar pau, tá? Então assim, spoiler de novo, né? Vai dar pau em cada uma dessas partes aí, tá? Então vai dar pau nas features que vocês escolheram, vocês eventualmente não era bem aquilo, o cliente pediu outra coisa, vai acontecer. Então, se preparem para isso. As partes que a gente tinha pensado não vão ser essas, vão ter mais partes do que a gente pensou, vão ter menos partes, as partes mudaram, também vai acontecer. O tempo que a gente estimou, enfim, aí dica, também outra dica planejem com gorduras aí para mais, porque você vai atrasar. E, principalmente, quem faz, às vezes você superestima a sua capacidade de fazer. E aí a gente vai relembrar o mindset do AWC, que é o seguinte, né? A mentalidade do AWC vocês vão fazer na unha com o time de vocês, o máximo que vocês conseguirem. Não terceirizem nesse momento, não é a hora de terceirizar e de gastar dinheiro com terceiros. Vocês vão ter que dar conta do recado, tá? Então é assim que funciona, é assim que a startup vai rodar. Beleza? Alguns exemplos para vocês, a gente já passou, mas expectativas nossas de ver daqui para frente. Projetos, pessoal, tangibilização, esquemas mais elaborados, engenharia de verdade, tá bom? Então assim, a gente quer ver a solução de vocês a partir de agora, não só a gente, né? Os clientes também, tá? Então, o foco agora é desenhar solução. Coisas desenhadas à mão a gente vai rechaçar, assim, exatamente. Principalmente quando você for fazer pedido de compra. Exato. Assim, estamos esperando ver engenharia, porque ao projetar você vai ver os componentes, tudo que você precisa, e a gente tem certeza de que você sabe de tudo que você precisa. Exatamente. Então assim, daqui para frente é engenharia, né? Por isso que a gente faz engenharia com o mínimo de feature possível. Exato. E aí nos decks de vocês a gente quer ver esse tipo de imagem aí, tá? Imagens dos protótipos de vocês, algo já mais partindo para o tangível. Isso é protótipo de função crítica, tá bom? Óbvio, galera, vai ter soluções, vão existir soluções que são mais com cara de produto, ou seja, mais envelopadas assim, e tem soluções que vão ser mais processos. Não tem problema nenhum, mas você precisa ilustrar muito bem o que é a sua solução, tá? É disso que a gente está falando. A gente sabe que tem soluções diferentes, tá bom? Então, desenhos, esquemas, mas desenhos reais, tá? Já prontos para serem fabricados, produzidos, colocados em prática, enfim, lançados no mercado, tá bom? Engenharia, placa, desenho de placa, enfim, é isso que a gente quer ver. Esquemas de eletrônica, fluxo de informação, de onde sai o dado para um banco de dados, então tudo isso faz parte do seu projeto. Beleza? É isso, pessoal. Então, mão na massa agora para desenhar esse plano de prototipagem e a gente se vê daqui a pouquinho. Boa sorte. Valeu.